Gênesis 40, do 1 ao 5, eu vou ler os versículos ímpares, começando no primeiro e juntos, vamos ler os versículos pares, e nós vamos terminar então no quinto, eu sozinho. Gênesis capítulo 40, versículo 1 ao 5, começando no primeiro, diz assim: E aconteceu depois destas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse. E estiveram muitos dias na prisão, e ambos tiveram sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Possamos agora ouvir a pregação, tua mensagem, dessa porção que nós lemos, ó Pai, que o Senhor possa me dar poder do teu Espírito, para que eu possa pregar com eficácia. Igualmente, ó Pai, eu peço o poder do Teu Espírito para que possamos ouvir com fé, possamos estar atentos, ó Pai, ao Senhor falar esta noite. Abençoe-nos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar e, como eu falei agora há pouco, nós vamos começar mais um capítulo no nosso estudo em Gênesis, e hoje são 3 anos já de estudo no livro de Gênesis, e a gente tem um pouquinho ainda de chão pela frente. Eu acho que esse é o mais longo estudo que nós fizemos. Tivemos o estudo de Provérbios, que durou bastante tempo, mas acho que não chegou a tanto quanto esse estudo que estamos fazendo no livro de Gênesis, mas é muito prático, muito importante. E hoje nós vamos fazer uma coisa rara, eu espero começar e terminar esse capítulo hoje. É um capítulo um tanto curto em relação aos outros capítulos, e ele cobre também um episódio bastante restrito, ele não é muito longo, mas tem importantes verdades para a gente aprender aqui. E o capítulo 40, ele trata de José na prisão. Ele começa falando com José preso, nós vimos isso no final da semana passada, e ele termina também com José na prisão ainda, esse episódio aqui com os oficiais do faraó. Aqui no capítulo 40, parece que a caminhada de José, ela parece que deu uma guinada, parece que ela dá uma reviravolta, dá um passo para trás. Estava indo tudo tão bem. Ele foi feito escravo, foi vendido no Egito. No entanto, ele achou graça nos olhos de Potífar, o seu mestre, que comprou ele, e ele estava sendo o mordomo mor, o mordomo-chefe, que administrava não só a casa, mas todos os bens de Potífar, que era, acredita-se certamente, que era um homem rico, um prominente oficial do faraó. Então ele cresceu ali, tinha certo privilégio, tinha certa liberdade, era escravo, mas tinha uma certa posição, e a Bíblia fala que ele era próspero. Ele foi próspero, deixou exemplos para a gente, mas não sem a tentação, a provação que ele sofreu, e que terminou ele sendo preso. Né? E ele preso, falsamente acusado, como ele estava agora. Então você vê a reviravolta, estava tudo indo bem, mas logo depois veio essa reviravolta, falsa acusação, foi preso, e José não estava gostando nem um pouquinho da sua posição, da sua prisão, que não é difícil a gente imaginar isso. Mas no versículo 15, se você olhar em Gênesis 40, versículo 15, a gente lê assim: ele estava aqui explicando para os seus colegas de cadeia, digamos assim. Inclusive, ele estava pedindo que ele fosse lembrado. Ele falou: lembre de mim quando você sair daqui, se um dia você sair, lembre de mim. Lembre de falar uma palavra boa lá para o faraó, de ver se faz alguma coisa para me tirar daqui. E ele fala assim: porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. Então ele fala: olha, eu fui roubado. Meus irmãos me venderam, eu fui trazido para cá. Ele falou: eu fui roubado, e tampouco aqui nada tenho feito. Ele falou: olha, eu fui roubado, fui escravizado, vim para essa terra, e nessa terra, ele continua, tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Ele chamou aquele lugar de cova. Eu não sei como você sabe de cova, mas cova é um lugar de quê? De morto. Ele falou: aqui eu vou morrer aqui dentro, eu estou nessa prisão, vamos esquecer de mim aqui dentro, aqui eu vou morrer nessa cova, então vê se lembra de mim. Então ele não estava muito alegre com a situação, ele sabia que a situação dele era séria, ele estava ali, um escravo, acusado de uma coisa muito séria que ele não fez, mas para manter, como nós vimos semana passada, para manter o moral, digamos assim, Potífar precisou colocá-lo na cadeia, ou matá-lo. Ele optou por colocá-lo na cadeia. E lá estava ele, esquecido, pessimista, oprimido, eu imagino, mas ele estava lá. Agora, Deus sempre tem um propósito. José aqui estava numa cova, segundo a palavra dele, ele estava numa cadeia, numa prisão, mas poderia ser uma cova, porque dali ele não ia sair com vida.
Ele estava sem esperança, sem saída, não tinha luz no final do túnel. Mas sabe uma coisa? Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um propósito. E o que temos aqui é um retrato ou um exemplo do nosso ministério para com o mundo sem Cristo. O que nós temos aqui nesse episódio da vida de José, que ele foi falsamente acusado e foi preso, esse episódio dele na prisão, na cadeia, está representando o nosso ministério. E o mundo aqui é representado pela prisão, pela cadeia. Porque o ministério de José, do Egito, ele começou aqui na prisão. O ministério dele não tinha começado até agora. Você entende que, ao servir o pai dele, lá na terra dos hebreus, e também ao servir Potifar, ele teve prosperidade, teve êxito, mas ali era Deus abençoando o trabalho e o caráter de José. José tinha um excelente caráter, trabalhador, honesto, digno, honrado. E Deus abençoa isso. Deus sempre abençoa trabalho, Deus sempre abençoa caráter, Deus sempre abençoa esforço, mas é o nosso trabalho, é o nosso esforço. É o que a gente está fazendo. Deus abençoa o que nós estamos fazendo. E Ele sempre abençoa isso. Mas Deus aqui, no capítulo 40, aqui é quando Deus não só abençoa o caráter e o trabalho de José, aqui nós temos Deus trabalhando. Veja bem, a diferença do ministério e a bênção de Deus é o seguinte. A bênção de Deus é quando Deus abençoa o que e quem nós somos. O quão obediente nós somos. O ministério não é Deus abençoando o que a gente faz. O ministério é Deus fazendo, não eu fazendo, Deus fazendo através de nós. Então entendo, o que houve aqui foi que Deus agora estava trabalhando e fazendo coisas que só Deus podia fazer. Porque Deus só faz as coisas que nós não podemos fazer. Por que Deus abençoa trabalho e caráter? Porque eu e você podemos trabalhar, eu e você podemos estudar, eu e você podemos nos esforçar, eu e você podemos nos ser diligentes e podemos fazer, e Deus abençoa o que nós fazemos, mas somos nós que fazemos. Deus não vai trabalhar por nós. Não vai você orar para Deus e falar, Deus abençoe na prova amanhã, porque eu não estudei nada, que amanhã desce uma bola de fogo do céu e com tudo que eu tenho que saber da prova cai na minha cabeça e eu saiba as respostas. Não faça isso, Deus não vai mandar bola de fogo. Ele pode mandar um cascudo, uma nota bem grande, mas não vai mandar as respostas. Por quê? Porque estudar, nós podemos estudar. Deus me deu um emprego, você está procurando? Você está procurando quando você trabalha, ou já trabalhou, procurar acumular boas referências? Ou você é aquela pessoa que sempre tem que ser, é meu primeiro emprego? Por quê? Porque você não ousa dizer os lugares onde você já trabalhou, porque se alguém ligar e perguntar, vão dizer, quem? O quê? Chama a polícia. Então entenda, Deus abençoa a nossa diligência. Agora, o que aconteceu lá dentro da cadeia, Deus abençoou ele na cadeia também, porque ele foi colocado, encarregado lá, a gente leu semana passada e hoje também, como o chefe carcereiro colocou José como encarregado, ele foi tipo um supervisor dentro. Por quê? Porque ele tinha o caráter dele, tinha o esforço dele, Deus sempre abençoa isso. Porém, o que nós vemos aqui, o que sobressai aqui no capítulo 40, não é o que José fez, foi o que Deus fez. Mas foi o que Deus fez através de José. E isso chama-se ministério, quando Deus opera através de nós. Ontem mesmo nós saímos, levamos várias almas para Cristo. Eu salvei alguém? Não. Eu simplesmente fui e Deus trabalhou através de mim. Isso é ministério. Quando a gente faz alguma coisa e é Deus que está fazendo, isso é ministério. Porque Deus nos usa como uma ferramenta através do qual Deus e o seu poder opera. Agora, o poder de Deus não vai operar para fazer o que a gente pode fazer. O poder de Deus não vai operar para fazer o nosso trabalho no nosso serviço, fazer o nosso estudo na nossa escola ou faculdade, fazer as nossas responsabilidades no lar. Deus, por favor, faça a janta, porque eu estou cansada, e varra a casa e lava os pratos, e a roupa e estenda. Não ore assim que Deus não vai fazer isso. Por quê? Porque a gente pode fazer isso. Tá? Agora, quando é uma coisa que só Deus pode fazer, lembre disso, para Deus fazer aquilo, Ele provavelmente, na maioria das vezes, vai usar um de nós. Ontem foram salvas 9 almas. Como foram salvas? Pessoas tiveram que ouvir dessa boca, e de outras bocas também. Essa boca foi levada lá por esses pés.
Então Deus na terra, Ele só tem a nossa boca, só tem as nossas mãos, só tem os nossos pés. E Deus escolheu fazer assim, Deus optou por fazer assim. Isso não mostra alguma impotência da parte de Deus, isso não mostra uma incapacidade da parte de Deus, isso mostra o desígnio e a vontade soberana de Deus, e também o nosso privilégio e a nossa responsabilidade. Porque se a gente não for, se a gente não falar, se a gente não ser o que precisamos ser, Deus não vai operar através de nós. Então aqui foi quando começou realmente o ministério, quando Deus começou a fazer o que só Deus podia fazer, não José. Só Deus podia fazer o que ele fez aqui. E fica claro, se a gente olhar no versículo 8, versículo 8 do capítulo 40, diz assim: e eles lhes disseram, tivemos um sonho, ninguém há que o interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações, contai-mo, peço-vos. Ele falou, olha, se você teve um sonho, quem vai trazer a interpretação do sonho? Não sou eu, é Deus. A Deus, são de Deus as interpretações. Ele falou, olha, quem vai interpretar isso é Deus, não sou eu. Agora, para que Deus interprete, você vai ter que fazer o quê? Você tem que me contar, eu vou ter que ouvir. Ele poderia ter falado, não estou interessado. Teve um sonho? Problema teu. Tá, você sonhou assim, assim, assado. Eu, estou nem aí. Se você dormiu de mau jeito, se você teve pesadelo, eu não tenho nada a ver com isso, não me interessa. Mas ele falou o quê? Não, olha, interpretações pertencem a Deus. Conte-me. Ele se prontificou a ser um canal, a ser um conduto, através do qual Deus pudesse operar com o seu povo. Ele foi uma vasilha dentro de qual Deus poderia colocar o seu poder para ser derramado sobre aqueles dois. E isso é que é ministério, e é isso que nós somos chamados a fazer. Então aqui, José estava sendo apenas um intermediário, um operador, um agente de Deus, nada mais. Não era José que ia interpretar. Muitas vezes já vieram para mim e falaram assim, eu não divulgo isso, eu não peço isso, e eu quero já dizer, eu não tenho esse dom, eu creio que esse dom nem sequer exista, mas tem gente que vem para mim, nos meus anos de pastorado aqui, e falou, pastor, é o seguinte, eu tive um sonho. Antes que eu puder falar alguma coisa, o sonho é contado. E certa vez alguém veio e falou, tive um sonho, pastor, que as águas estavam passando na rua, e a água foi subindo, e entrou dentro de casa. Pastor, quer dizer o que é isso? Falei, mas você sonhou, e no seu sonho a água foi subindo. Eu não sei o que foi que entrou, não faço a mínima ideia. Eu não sei, a água era suja, era limpa, quer dizer, era lama. Gente, eu não faço a mínima ideia o que dizer isso. Sabe o que eu posso dizer? Não são de Deus as interpretações. Então, veja bem, José do Egito, ele falou, olha, é de Deus, agora eu posso, se você quiser falar comigo, eu posso ver se Deus fala comigo, eu dou a resposta. Mas era Deus trabalhando, ele era apenas um ministro. E isso que nós somos, nós devemos ser ministros. E para sermos ministros efetivos do poder de Deus, nós precisamos ir além e ser além do que nós mesmos. Quando nós estamos ministrando, nós temos que ir além e ser além do que nós mesmos. Se eu estou ministrando no meu poder, então Deus não está ministrando. Eu não sou ministro de Deus, eu sou ministro de mim. Agora, se eu estou sendo um vaso para que Deus possa me usar, o exemplo de ontem, por exemplo, sempre evangelizar, eu não salvei ninguém. Eu sou um pecador, precisei ser salvo, do mesmo jeito. Mas sabe uma coisa? Eu posso ir e deixar que o poder de Deus, que o evangelho de Deus flua através de mim. Isso que é ministério, seja lá em qual for a capacidade. Ensinando, visitando, pregando, admoestando, orando, tendo fé. E todos os outros dons espirituais que nós temos listados na palavra de Deus atualmente. Então, lá na prisão, esse que estavam os três, o padeiro, o copeiro e José, na prisão, o que estava lhe representando era o mundo perdido. Imagina essa prisão como sendo um mundo sem Cristo. E o mundo perdido precisa do ministério de cada crente. O mundo lá fora perdido precisa do nosso ministério. Ministério sendo o quê? Deus atuando através de nós para o mundo que precisa de Cristo. Lá em Efésios capítulo 2 e versículo 10 fala assim, porque somos feitura sua, ou seja, Deus nos criou. Nós somos feitura, nós somos feitos por Deus, criados por Deus, em Cristo Jesus, para as boas obras,
as quais Deus preparou para que andássemos nela. Essa feitura sua em Cristo Jesus está falando sobre o fato que Deus nos salvou. Isso fica bem mais abundantemente claro quando a gente vê que os dois versículos que antecedem Efésios 2:10, ou seja, Efésios 2:8 e 9, falam o quê? Porque sois salvos pela graça. Está falando sobre salvação. Sois salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então veja bem, o contexto aqui de feitura sua é que Deus nos fez seu filho. Deus nos fez nova criatura em Cristo Jesus. Para quê? Nós somos criados em Cristo Jesus, ou seja, nós somos transformados em Cristo Jesus, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, um novo nascimento em Cristo Jesus, para quê? Está dizendo, para as boas obras. Deus nos salvou porque existem obras, boas obras, não para nos salvar, porque acabou de falar que não é das obras. Nós devemos ter boas obras porque nós fomos salvos, porque Deus nos salvou para cumprir obras. Que obras? Como ser usado por Deus como ministro do Evangelho, ministro do poder de Deus. Então todo mundo precisa do ministério do crente. Todo crente, Deus salvou você. Um dos propósitos foi para que você e eu fizéssemos, andássemos, cumpríssemos as boas obras que Deus preparou, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E essas boas obras que Deus preparou são as quais nós vamos ser julgadas no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo só vai ter quem recebeu Cristo como Salvador, só vai ter gente salva, não vai ser para determinar se é ou não é salvo, lá vai ser determinado o galardão ou não, baseado nessas obras que foram preparadas para que a gente andássemos nela. E se nós não andarmos nela, nós vamos ter que prestar contas. Nós vamos ter que explicar no tribunal de Cristo por que a gente não fez as obras que Deus preparou para a gente. É um monte de obra, imagina um monte de caixinha com o seu nome em cima. E cada uma daquelas caixinhas, como aquelas obras, é para você fazer, você cumprir. Agora, quando você chegar no tribunal de Cristo, tira as obras aí com o nome do irmão fulano. Ela vem 3 caminhões, cheio de caixa que você não abriu, que você não cumpriu. Aí você vai ser julgado de acordo com as obras que foram preparadas para você, mas você não cumpriu. Ah, Jesus, é o seguinte, eu não cumpri essa obra, mas eu fui para cada festa. Eu fui para tanto shopping, eu vi tanto filme, eu não preparei isso para você. Nada de errado ir para festa, ir para shopping, se for festa, que me chamarem, claro. Não, nada de errado, mas o problema é que quando a gente se engaja tanto em fazer isso e aquilo, e brincar, se divertir, lazer, e a gente esquece das obras que foram preparadas para a gente andar nela, a gente vai ter que prestar conta daquilo. E no tribunal de Cristo nós vamos receber ou perder galardão, baseado nessas obras aqui. Mas a verdade e o ponto principal é que o mundo precisa dessas boas obras. Foi através de uma dessas boas obras que eu e você viemos a conhecer Cristo. Foi através de uma dessas boas obras que nós fomos abençoados. E agora nós somos responsáveis de andar nessas obras que foram preparadas para a gente dar nelas. E nós somos responsáveis por isso. Então cada crente precisa então estar conectado com Deus. Por quê? Porque o ministério, andar nessas obras, não é questão que eu faço no meu poder, na minha sabedoria, na minha vontade. Não, é o que Deus faz através de mim. É o que Deus opera através de mim. Então, todo crente tem que estar, assim, conectado com Deus. Isso é um privilégio e uma responsabilidade. Então, vamos ver aqui algumas características do mundo que é representado por essa prisão. E é bom a gente, como ministros de Deus, a gente conhecer o que ou quem nós estamos ministrando. Se a gente conhece quem ou o que nós estamos ministrando, nós podemos ser ministros muito mais eficazes. Eu lembro durante estudo e preparação, e lá na Inglaterra também, não era bem um seminário, mas era um centro de preparação de missões transculturais. Várias pessoas iam fazer o estudo para entender um pouquinho da cultura. Nosso caso não vale muito, porque a cultura do Brasil não é nada muito forasteiro para a gente, mas tinha gente que estava indo para a Grécia, estava indo para a Nova Guiné, estava indo para a África, estava indo para lugares que a cultura é diferente, e eles precisavam então entender um pouquinho as pessoas a quem eles iam ministrar. Então, se nós vamos ministrar o mundo, nós precisamos entender um pouquinho deste mundo que nós estamos ministrando, que nós vamos ministrar. E é isso que o capítulo 40 nos mostra aqui
nesse episódio na prisão, é que a prisão representa o mundo e como o mundo e suas características. Então, olhe comigo então, primeira coisa aqui sobre o mundo, vamos no versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Então, a primeira coisa aqui para saber sobre o mundo sem Cristo que nós estamos ministrando é que é um mundo perdido e condenado. Parece supérfluo, mas não é. Precisamos entender que o mundo a que Deus nos chama para ministrar, o mundo a que Deus nos chama para andarmos nessas boas obras, o mundo ao que Deus nos chama para nós termos esses vasos pelo qual Deus vai operar, nós, é um mundo perdido, é um mundo condenado. Ambos esses duas pecinhas aqui, esse copeiro e esse padeiro, ambos eram de fato culpados. Diz assim no versículo 1, ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Eles ofenderam. A Bíblia não fala o que eles fizeram, mas eles ofenderam. Não sabemos os detalhes, se roubaram, se foram mal educados, grosseiros. A gente não sabe o que foi. Mas alguma coisa fizeram. E este mundo ofendeu a Deus. Este mundo é um mundo culpado. E nós estamos rodeados de pessoas culpadas. Como nós somos culpados. Tá? Não é para a gente ir para o mundo e dar uma de, não, porque você é um pecador. Não, nós somos pecadores. Não é para chegar e falar, porque você precisa de salvação. Não, nós também precisamos de salvação. Tá? Mas temos que entender isso. O mundo jaz no maligno. O mundo está condenado. João 3,18 fala assim, e nós lemos isso no sábado, no domingo, agora, domingo no culto da noite. João 13,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então o mundo já está condenado. Se o mundo sem Cristo já está condenado, então nós temos que entender. Ah, pastor, é tão bonitinho, eu gosto tanto, é tão simpático. Está condenado, gente. Entenda, o mundo sem Cristo já está condenado. Não é que vai ser, já está condenado. Nós temos que entender que o mundo, então, é isso. E essa é a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que conscientizar primeiro a nós mesmos, se já não está, e nós precisamos conscientizar o mundo disso. Durante a evangelização, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É perder aquela pessoa. Como assim, pessoa, perder aquela pessoa? É você levar aquela pessoa a perceber que ela está perdida e condenada perante Deus. Levar aquela pessoa a perceber que ela é uma pecadora e que se ela morresse naquele instante, ela estaria indo diretamente para o inferno eternamente, sem chance de jamais ser redimido. Isso chama-se perdido e condenado. Agora, se a gente vai levar as boas novas, nós temos primeiro levar as más, as péssimas novas. Nós temos que perder para depois ganhar o mundo. Então não adianta a gente querer fingir, a gente esquecer, a gente não querer enfrentar a realidade de que sim, o mundo está perdido. Pode ser pessoa religiosa, está perdido. Ah, mas uma pessoa tão moral, uma pessoa tão que faz tantas boas obras, uma pessoa tão boazinha, uma pessoa tão simpática. Se não tem Cristo, está perdido e condenado. Uma pessoa religiosa, ela vai para a igreja, vai para a missa, vai para culto, vai para centro de não sei o quê. Se não tem Cristo, está perdido e condenado, ponto. Mas se frequenta uma igreja batista, não interessa se frequenta igreja batista, não interessa se é uma igreja batista, fundamentalista, independente, não interessa. Se não tem Cristo, está perdido e condenado. Perdido e condenado. Então nós temos que partir dessa premissa, e antes de ganhar Cristo, nós temos que perder essa pessoa a Cristo e não tentar talvez camuflar ou enfeitar muito uma coisa que não é. Tá? Então, checamos a salvação, se a pessoa realmente entende o Evangelho, entendeu o Evangelho, e a pessoa fez uma profissão de fé e confiou em Cristo. Nós não temos monopólio sobre o Evangelho, nem sobre salvação, mas se a pessoa tem um testemunho, então, tudo bem, temos que acreditar nas palavras daquela pessoa que disse que entendeu e que recebeu a Cristo. Mas fora isso, nós temos que partir da premissa que é perdido e condenado. Segunda coisa, o mundo é cativo do diabo. Falando sobre a prisão, representa o mundo, prisão, cativeiro, cárcere. O mundo é cativo do diabo. Lá em 2 Timóteo 2, e versículo 26, fala assim: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que há a vontade dele o diabo, estão presos. O diabo enlaça o mundo, o diabo ele imprisiona. Tá? 2 Timóteo 2, 26. Essa condenação do diabo, ela vem através do pecado. E o pecado aprisiona. Veja bem, o diabo não tem poder nenhum
para aprisionar ninguém. Muito menos o crente, mas também as pessoas do mundo. O diabo não tem o poder de aprisionar as pessoas do mundo. Pessoa salva ele não tem mesmo, mas até do mundo ele não tem esse poder. Agora, o pecado tem. E o diabo usa o pecado para enlaçar e aprisionar as pessoas. Ele vem todo bravo e rugindo e mostrando aquela boca banguela sem dente, né? Foi arrancado os dentes na cruz, mas ele vem lá rugindo e fazendo careta, querendo assustar você. Mas na verdade, o diabo não tem poder sobre a vida de ninguém. Amém. Agora, o pecado tem. O pecado tem um grande poder na vida das pessoas. E é isso que o diabo usa. Ele vem, ele traz a tentação, ele traz o pecado, mas se você não morder a isca, se você não entrar na dança, se você não vestir a camisa de força, ele não tem como deter você. Se você não entrar dentro da cadeia e você fechar a porta, ele não tem como fazer isso. O crente especialmente sim, mas também as pessoas do mundo. O diabo, ele usa o pecado. Agora, uma pessoa sem Cristo, pessoa que não tem o espírito vivificado, aquela pessoa não tem como entender ou resistir os ataques espirituais, as tentações espirituais do diabo, essas pessoas caem. Mas o que enlaça não é o diabo, o que enlaça é o pecado. E o diabo, ele enlaça e cativa o mundo. José, veja aí, José estava lá por algum mal que ele fez. O padeiro estava, ele ofendeu o rei. O copeiro estava, ele ofendeu o rei. Mas José, o que foi que José fez de errado ali? Ele não atacou a mulher de Potifar. Ele não fez nada. Quem fez a acusação falsa foi a mulher. Porque não era a mulher dele que estava lá. Ele estava lá. Por quê? Porque José não estava ali na prisão. José estava ali em missão. Deus tinha uma missão para ele ali dentro do cárcere. Era o quê? Interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro. E assim como o mundo não é a nossa prisão. Nós não somos inocentes, mas a nossa culpa, a nossa pena, a nossa sentença foi colocada em Cristo, foi paga por Cristo. Nós não estamos no mundo. O mundo não é a nossa cadeia. O mundo não é a nossa prisão. O mundo é a nossa missão. Nós estamos no mundo, nós permanecemos no mundo por um único motivo. Nós temos uma missão. Que missão? Andar nas boas obras que Deus criou para que andássemos nelas. Então, a gente está no mundo uma missão. Que missão? Fazer dinheiro, pagar conta, ir para a escola, fazer isso, aquilo. Não, nossa missão é andar nas boas obras. Então, Deus dá também para a gente. A gente pode se divertir, pode desfrutar a vida, nós podemos, não há nada de errado com isso. Mas que não seja a prioridade. Nada de errado em ter lazer, ter família, nada de ter diversão salutar e saudável. Não há nada de errado com isso. Deus não quer que você tenha uma vida de... Não, Deus quer que você tenha uma vida alegre, uma vida abundante, uma vida cheia. Mas entenda, a nossa missão aqui na Terra não é para juntar dinheiro, juntar brinquedos, se divertir, para festa, tirar férias e brincar. Não, nós estamos aqui com uma missão. Agora, quando a gente deixa essa missão, aí o mundo se torna uma prisão, porque a gente fica aprisionado. A gente fica preso às coisas daqui. Por quê? Porque é pecado. Sabe o que quer dizer pecado? A palavra pecado significa errar o alvo. Errar o alvo. Quando a gente peca, nós estamos errando o alvo. Deus não queria aquilo, Deus queria isso, mas você errou o alvo. Então, quando a gente erra o alvo e começa a viver nesse mundo, pelos prazeres do mundo, os deleites do mundo, o que acontece é que a gente erra o alvo, a gente peca. E o pecado faz o quê? Aprisiona. Aí o mundo vira uma prisão para o crente. Quando ele não está andando nas obras que Deus preparou, que andássemos nela. E o pecado aprisiona. O pecado ele aprisiona. Vou ler aqui rapidamente alguns versículos. Provérbios 5, 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. Prender. Não é só a polícia que prende, não. O pecado prende. O pecado prende. E com as cordas do seu pecado será detido. Outra palavra, detido. Foi detido pela polícia. Pois é, foi detido pelo pecado. Por quê? Porque o pecado, ele prende, ele aprisiona, ele detém. João 8, 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E essa palavra servo é a palavra grega doulos. E a palavra doulos não é servo de um servo remunerado, é escravo. A palavra doulos quer dizer escravo. Aquele que comete pecado é escravo. Por quê? Porque quando o crente peca, é por opção. Ele se sujeita, ele se submete à escravidão do pecado. Devemos ser escravos ou servos de quem?
de Deus. E quando nós somos, falamos isso no domingo, na mensagem do domingo à noite, quando nós somos libertos do poder do pecado, quando o crente peca, agora ele escolhe. Deus liberta e a gente escolhe, a gente faz a opção de voltar para onde nós fomos libertados. É a mesma coisa que é ilustrado, nós vamos ver mais tarde, no povo do Egito. O povo do Egito foi libertado da escravidão, aquilo representa a salvação do crente em muitos níveis, mas ali Deus tirou ele da escravidão, representando a escravidão ao pecado e ao mundo, passou pelo mar vermelho, e simbolizando o batismo. O apóstolo Paulo fala isso, cadê o batismo? Passaram entre as águas. Mas enquanto está no deserto, o caminho da terra prometida, que representa o céu, eles quiseram o quê? Voltar. Eles queriam voltar. Falar, aqui não tem água. Aqui não tem pepino, não tem alho, não tem peixe. Aqui não tem... Vamos voltar. E Deus tratou, disciplinou eles. Mas eles queriam voltar para o Egito. Voltar para a escravidão. Muito crente faz isso. Deus liberta, aí ele olha assim e fala, vou voltar. Pois é, isso é pecado, escraviza. Romanos 7, 23. Mas vejo nos meus membros, Paulo falando, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Me prende. Me prende. Se você dá vazão ao pecado, ele vai lhe prender, lhe aprisionar, vai lhe enlaçar. Porque enquanto você e eu estamos nessa carne aqui, enquanto Jesus não vem nos dar um novo corpo glorioso, nós vamos ter que conviver com o pecado aqui nessa carne. A lei do pecado continua aqui, só que nós temos um espírito que batalha contra essa lei. E se a gente dá vazão a essa lei, dá espaço para essa lei, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar presos debaixo da lei do pecado. Porque o pecado prende. É a prisão. 2 Timóteo 2, e versículo 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para que conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele, o diabo, estão presos. O que vai libertar a gente? A verdade. Para ver se porventura Deus lhe dá arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. O que vai libertar a gente? Quando a gente está emprisionado, a gente está enrolado, a gente está na cadeia, com algemas, com ferro nos pés, sabe o que vai libertar a gente? É o que é? Não é baba santa do pastor. Não é baba santa. Não é uma loção especial de unção. Não é isso. Sabe o que é? É a verdade. É a palavra de Deus. Tua palavra ao Senhor é verdade. É a palavra de Deus. É você ouvir, você acreditar, você colocar em prática. Isso vai libertar. É aquela velha história, Deus não vai fazer por nós o que nós podemos fazer por nós mesmos. Se a palavra de Deus fala que a verdade liberta, cabe a nós aplicarmos essa verdade e não ficar, orem por mim para que eu pare de fumar, beber, roubar, o que seja. Quer parar de beber? Faz o seguinte, fecha a boca. Vá para casa, abre a geladeira, tire tudo que não deve estar lá e joga no lixo. Quer parar de fumar? Não compre mais cigarro. Eu comprei um maço hoje, quebre, joga no lixo. Eu quero parar de mentir, então fala a verdade. Gente, super simples, não, sabe? Não precisa. É só você aplicar a verdade. Por quê? Porque o que liberta é a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Fora isso, ela só aprisiona. E o diabo prende, enlaça e aprisiona através do pecado. Como é que foi que ele tirou Adão e Eva do jardim? Através do pecado. Adão, não foi a serpente que era o diabo, não foi ele que tirou eles de lá. Foi através do pecado. Então entenda a severidade e a gravidade do pecado. Quando a gente sucumbe ao pecado, a gente entretém o pecado, a gente aceita o pecado, a gente atura o pecado na vida da gente. Mas só uma coisinha. Mas só uma coisinha nada, claro, sério. Porque aquilo aprisiona. Antes de o preso ir parar na penitenciária, ele é posto em algemas, depois é posto num camburão. Ou seja, começa com uma algema, depois é um camburão, vai bater aonde? Na casa de custódia. Nossa, pastor, como você conhece esse ritual todo? Deixa para lá. Certo? Na casa de custódia você vai para a penitenciária e fica... Ou seja, é uma evolução, gente. Começa com um pecadinho, que vira um pecadão, começa com uma algema, que vira um camburão, até rima, mas a verdade é essa. Temos que ter cuidado com o pecado. Não existe pecado pequeno demais que a gente possa fazer pouco caso. Não tem pecado pequeno demais que não vai fazer diferença. Não existe pecado pequeno demais que não vai trazer um dano maior na nossa vida mais tarde. Um pouco de fermento leveda
toda a massa. Nós temos que ter consciência disso. E se a gente cair nisso, como que nós vamos ministrar um mundo que precisa do nossas boas obras? Vamos voltar para Gênesis 40, olhe comigo no versículo 8. Nós vamos falar aqui sobre o seguinte. E eles lhe disseram, o copeiro e o padeiro, e eles lhes disseram, tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações, contai-mo, peço-vos. Aqui nós estamos vendo, na prisão, um mundo enganado. Mas o que tem isso a ver com o mundo enganado? A gente falou sobre o diabo, que o diabo usa o pecado, falamos que o diabo ele engana, e o diabo é o autor de toda falsa religião. Agora, tem religião falsa que a gente vê de longe, né? Quando chega alguém aqui dizendo, bom, você tem que cortar a cabeça de alguém, beber o sangue dele, e pronto, aí você logo vê de cara que a coisa tá óbvia. Mas existe muita falsa religião que é muito mais sutil, e essas são as mais perigosas. As que são sutis e difícil de reconhecerem, ou não tão fácil de reconhecerem. Mas ele é o autor de toda a falsa religião. Agora, naquela época, voltando para o contexto daquela época, as pessoas trabalhavam com videntes, eles consultavam videntes. Se você tinha um sonho, você ia para o vidente, contava o sonho, e aquele vidente inventava uma história qualquer, ou um demônio falava alguma coisa para ele, não interessa, mas ele contava uma história qualquer, e era parte da religião deles, lá do Egito, era parte da cultura, da religião, era o que eles faziam. E eles estavam lá na prisão, e eles estavam isolados, sem ter acesso a um vidente. E, obviamente, esses videntes não visitavam as pessoas na prisão, como nosso missionário, o pastor Aguinaldo, visita as pessoas nas prisões, né? Mas, enfim, eles não tinham acesso a esse vidente, então eles estavam lá presos, tristes, deprimidos, chateados, justamente porque eles tinham tido um sonho e estavam doidinhos para saber o que significava aquele sonho. O que quer dizer aquilo? Eles não sabiam e não tinha nem vidente ali. Eles não podiam sair, ir para os videntes não podiam ir visitá-los. E como é que ficava? Eles estavam lá, a gente teve um sonho, e eu sonhei assim, assim, assado. Eu não sei o que quer dizer, e não tem nenhum vidente aqui para me contar essa história. Não tem ninguém aqui na nossa religião que possa nos trazer um sentido, que possa nos afirmar, dizer o que quer dizer isso. Agora, se eles estivessem livres, se eles não estivessem presos, na outra manhã, eles iam rapidamente pegar um ônibus, ir até a igreja do vidente e perguntar para o vidente lá, o vidente, ó, é o seguinte, eu tive... Nós passamos igual, o senhor falou que a pessoa fez isso, você uma vez... Pois é, né, para você ver. Era exatamente o que as pessoas fariam. Eles iam procurar. E tem muita gente que vai para a igreja e se aproxima de um pastor, ou de algum irmão ou irmã que diz ter o dom de interpretar sonho, e vai lá para a igreja só para saber o significado do sonho que teve. Eles não podiam fazer isso. Mas eles estavam enganados. Por quê? Porque eles achavam que iam ter a resposta do sonho deles. E não estavam. Eles estavam buscando respostas. O mundo busca as respostas. O problema é que tem muita gente que quer a resposta, quer a solução. Não está interessado se é a certa ou a correta. Gente, o mundo está cheio de respostas e solução para todo problema e pergunta que você tiver. Eu te garanto que 99% das respostas e soluções estão erradas. Deus falou o quê? Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Então, se a gente vai para o mundo procurar resposta e solução, você vai encontrar. Ou se vai. Agora, se é a solução boa, correta, fica a desejar. Então, José, ele falou a versão correta. E eles disseram, tivemos um sonho, e ele falou o quê? Não são de Deus interpretações? Ele falou, olha, você quer interpretação? Deus pode interpretar seu sonho. Deus, não os seus videntes, não essas... E de fato Deus fez isso, e Deus foi usado. Agora, o diabo engana o mundo com mentiras, o diabo engana o mundo com respostas erradas. Enquanto a gente ficar dando vazão às respostas erradas e às mentiras do diabo, o diabo ele vai manter todo mundo enganado. Lá em Apocalipse a Bíblia fala que o diabo ele engana todo mundo. Sabia que no final do milênio, veja só, estamos vivendo hoje, a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento, vai ter 7 anos de tribulação e grande tribulação, Jesus vai voltar, vai reinar por 1000 anos. No final desses 1000 anos, o diabo que estava preso no inferno vai ser solto.
E ele vai sair pela terra e ele vai enganar a maioria da população sobre a terra. Agora entenda, essa população na terra, ela está vivendo na terra há 1000 anos. E Jesus vai ser o rei. Jesus vai estar reinando na terra. Não haverá guerra, não haverá injustiça, não haverá crime, não haverá doença, não haverá fome, não haverá crime, não haverá injustiça. Vai ser uma utopia, vai ser um reino maravilhoso. E Jesus vai estar fisicamente reinando, sentado no trono de Jerusalém. Não vai ser fé, vai ser visão. E mesmo assim, o diabo vai conseguir enganar uma boa porção da população da terra para ir contra Jesus. Esse mesmo diabo enganou, segundo o que nós temos em Apocalipse, 2/3 dos anjos. Gente, anjos que vivem na presença, estão vendo Deus, está vendo ali, trono de Deus, Deus sentado, está ali, ele ali, ó. Como que ele conseguiu enganar esse monte de anjos, gente? Porque ele é bom. Ele é um enganador mor. A especialidade dele é mentir e enganar. Mentir e enganar com ele. Se ele consegue enganar a maioria dos anjos, se ele consegue enganar a maioria da população da terra que conviveu debaixo do reinado de Cristo, numa terra utópica e perfeita, onde não tem guerra, não tem exército, você pode dormir, não precisa fechar sua janela, trancar sua porta, não tem crime, não tem fome, não tem injustiça. Se ele consegue enganar esse tipo de pessoa, imagina o dia de hoje. Pessoas que nunca viram Deus, nunca viram Cristo, que vivem num mundo injusto, com injustiça, e pobreza, e fome, e doença. Gente, no milênio não vai ter hospital. Irmão, vai estar desempregado. Irmão, não vai precisar ter Kombi, não. Lá ele vai poder... Gente, se ele consegue enganar essas pessoas, que chance tem a humanidade hoje? Que não tem... Então entenda, não se deixe enganar pelo demônio. Ele engana. O diabo engana. Já enganou muitos que ouviram essas mesmas palavras que eu estava falando. E eu espero que não se repita. E vamos terminar então com hoje, com a última coisa. Olhe comigo para Gênesis 40, versículo 23, lá no final do capítulo 40. Que diz assim, 40, 23. E diz assim: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Se você ler aqui todo o capítulo, você vê que José deu a interpretação e ele falou assim: olha, você vai sair daqui. Quando você sair, me faça um favor, não esqueça de mim. Tenha misericórdia de mim. Eu não fiz nada para estar aqui. Eu fui roubado, fui feito escravo, não fiz nada de errado, fui facilmente acusado, eu vou morrer aqui dentro. Não se esqueça de mim. Eu fiz uma bondade para você. Deus foi bom para você. Eu fui instrumento de Deus. Você vai sair daqui, você vai ser restituído. Por favor, não esqueça de mim. O que foi que ele fez? Esqueceu. Antes de mais nada, acima de tudo, trabalhando com o mundo, sabendo que o mundo é enganado, o mundo está aprisionado. Lembre-se disso, o mundo é ingrato. O mundo é ingrato. Se olhar no ministério, que vocês devem ser ministros. Ministro é coisa para pastor, para todo mundo. Ministro é ministrar, ser usado por Deus. Todos nós temos obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Todos nós devemos estar ministrando, sendo usados por Deus. Pois bem, entenda, não espere gratidão. Porque o mundo é ingrato e no ministério mais ainda. Ingratidão e esquecimento. Lembra aquele episódio, não é uma parábola, é um episódio, aconteceu com Jesus e os 10 leprosos. 10 leprosos vieram, Jesus colocou quantos? 10. Lucas 17, 17. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Eu não curei 10, eu não limpei os 10. Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Indicando que aquele estrangeiro não era judeu, os outros 9 eram. Não é triste isso? Não é triste? Ele falou, o povo de Deus, que são os outros 9, não vieram. Veio esse estrangeiro. Mas de 10, um demonstrou gratidão e veio agradecer e dar glória a Deus. Então no ministério, não espere grande gratidão, porque não vai ter.
Se você é o tipo de pessoa que, bom, eu vou fazer, mas se a pessoa não bater palma, me dar um tapinha nas costas e tal, o seu ministério vai ser curto e brusco. Diga uma coisa, nesses últimos 10 anos, quantas pessoas você acha que essa igreja, através dos vários ministérios da igreja, levou a Cristo nos últimos 10 anos? Eu vou fazer uma estimativa bem por baixo. Bem por baixo mesmo. No mínimo, foram 10 mil pessoas. E provavelmente bem mais. Eu estou dando uma estimativa bem baixa. Se uma infinita parte dessas 10 mil pessoas tivesse voltado para dar glória a Deus e se firmar aqui na igreja, a gente ia comprar o shopping ali e mover a igreja para lá. Muita gente fala, não, é porque eles não foram salvos. Ou seja, uma coisa, se foi salvo ou não foi salvo, isso é entre ele e Deus. A gente foi, levou o evangelho, apresentou o evangelho. Se a pessoa falou que ouviu, que entendeu, acreditou e pediu, aceitou Jesus, na minha cartilha ele é salvo. Se ele não é salvo, aí se resolva com Deus. Mas lembre-se disso, ingratidão. Muita gente é salva. Muito obrigado, Jesus, já não vou para o inferno. Tchau, até nunca mais. Até o céu. E só vai ver Jesus agora, só vai falar com Jesus agora no arrebatamento. Ah, pastor, mas não é justo. Calma aí, depois do arrebatamento vai ter o tribunal de Cristo. A Bíblia fala, se alguém sofrer perda, não, fala assim, se alguém perder a sua obra, for feno, palha e madeira, ele sofrerá perda, mas será salvo, assim como pelo fogo. Mas vai para o céu? Vai para o céu, vai lá para a grota dos anjos. Eu vou para a mansão, vou para a mansão celestial, lá no Aldebaranjos, certo? E até quando isso, pastor? Até quando? Essa palavra não vai existir no céu. Até quando? Quando? Quando não existe. Essas coisas aqui vão ser aposentadas no céu. Relógio não vai ter no céu, calendário não vai ter no céu, porque a palavra quando deixou de ser um fator. Tempo vai deixar de existir, porque é eternidade. Aí você escolhe, aqui nessa vida, como você quer viver no porvir. Você quer ser vizinho meu lá no Aldebaranjos? Chega na hora, eu estou lá na Grota dos Anjos também com vocês. Com vocês, eu disse, com vocês. Né? Não, mas entenda, gente. A gente aqui, vamos decidir como a gente vai passar a eternidade. Mas muitas pessoas simplesmente são ingratas. São ingratas a Deus pelo que Ele fez. E, gente, se as pessoas vão ser ingratas a Deus pela salvação eterna que custou Cristo na cruz, quanto mais aí você por uma bênção que a gente proporciona, uma coisa que a gente faz na vida deles. Se foram e são ingratos com Cristo, com a gente então não espere medalhas, diplomas, reconhecimentos. Não espere isso. José foi esquecido. Esqueceram dele. E eu digo mais, ao se aproximar do fim, e nós estamos no fim, isso vai aumentar. Vai aumentar. Lá em Lucas 6, 36, fala assim, amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e serei filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Quer ser cristão? Então você tem que ser benigno para com os ingratos. E os maus? Você não é cristão? Cristo não é assim? Não é benigno para os ingratos? Então nós temos que não depender da gratidão do mundo, porque o mundo é ingrato. E no ministério há muita ingratidão. Mas por que você está dizendo isso? Para você não ficar chocado quando alguém foi ingrato com você. Ele foi ingrato comigo! Entre na linha. Quer comprar a figurinha? Eu tenho mais figurinha que a sua aqui. Ó, tá vendo? Não é grande coisa. Faz parte do ministério, gente. Mas ministério para o pastor, ministério para todo crente, gente. Amém. Deus nos chamou para um ministério, você para outro, mas tudo ministério. É tudo servir a Deus através do poder de Deus. São obras que Ele preparou para a gente andar. Algumas para mim, outras para você, mas é tudo para a gente andar. E nós vamos prestar contas. Agora, só não espere gratidão do mundo. Às vezes tem, não vou dizer que nunca acontece. Não, mas lembre, de 10 votaram 1. Então vai ser a maioria, vai ser ingrato. Se acostume com essa ideia. 2 Timóteo 3:11. 3:11 não, 3:1. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá... Pronto, aqui Paulo vai dar uma lista
das características dos homens e mulheres que vão estar prevalentes nos últimos dias. Aí você me diga se nós não estamos vivendo nos últimos dias. Diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, desobedientes a pais e mães, nenhum amém, ok? Aí vem ingratos. Está lá bem no meio, está lá, ingratos. Profanos, sem afeto natural. O que é isso, afeto natural? É mãe que abandona o filho, é mãe que aluga o filho para alguém usar para pedir esmola, é mãe que aborta filho, é mãe que não cuida dos filhos. Nossa, só mãe? Não, também tem pai. É pai que faz coisa ruim, é marido com esposa, esposa com marido. Afeto natural é aquela camaradagem, aquele amor, aquele carinho que é natural, deveria ser natural do ser humano. É aquela frieza e dureza de coração para com o próximo, com a família, com o estranho, com o amigo, para dureza. Não tem um afeto natural. Continua. Irreconciliáveis, ou seja, não tem como reconciliar. Caluniadores, incontinentes sem controle. Faz o que quer, não pense em ninguém, não pense na consequência, deu uma telha, fez. Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, teimosos. Orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade. Veja bem, isso aqui não está falando sobre o mundo, gente. Tendo a aparência de piedade. Piedade é uma igualdade com Deus, é ser como Deus. Eles têm a aparência de serem Deus. São pessoas religiosas, pessoas que frequentam a igreja. Aqui não está falando do mundo, está falando com pessoas que têm a aparência de piedade. O mundo não tem aparência de piedade. O mundo tem aparência do mundo. Isso aqui está se referindo a pessoas que têm aparência de piedade. Parecem ser de Deus. Mas negando a eficácia dela. Ou seja, negando o poder de Deus. Eles têm aparência, só não têm o poder. Fala o que no final? Destes, afasta-te. Ponto. Por quê? Uns são irreconciliáveis. Você não tem como, não dá. Você não tem como tratar mais com eles. Porque eles vão trair você, vão mentir, essa listazinha aqui. Como é que você lida com alguém que não tenha todas, mas que tenha 2 ou 3? Não dá para tratar com alguém assim. O melhor que você faz, sabe o que é? Adiós, baby. Afasta-se. Não sou eu que estou dizendo. Eu não concordo. Então, você não concorda com a Bíblia, está dizendo aqui. Destes, afasta-te. Você não pode ajudar essas pessoas mais. Agora você pode orar, pedindo a Deus que dê arrependimento, para que venha conhecer a verdade, libertando-se, despertando-se e libertando-se dos laços do diabo, a que são levados à vontade dele. Nós lemos isso lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26 em diante. Afasta-se. Então é bom você saber, você começa a ministrar, pastor, por que está dizendo isso? Você começa a ministrar para alguém, e a pessoa não está dando resultado, só não está dando fruto, é para desistir? Não é para desistir, mas chega uma hora que você tem que fazer um risco assim, falar, ó, mais cedo ou mais tarde, nós vamos chegar no afasta-te. E se você passar daquele ponto do afasta-te, você vai frustrar a outra pessoa e a si mesmo. E isso pode fazer você ficar cauterizado, coração duro, aí você não vai querer ajudar mais ninguém. É um grande perigo. Você ajuda um, dá um tapa na cara. Você ajuda o outro, tapa na cara. Ajuda o outro, tapa na cara. Chega uma hora e fala, sabe uma coisa? Eu não quero ajudar mais ninguém. Ingratos. Ingratos, eu fiz tanto, eu orei por eles, eu me esforcei, me sacrifiquei, eu fiz tanto, não foi nenhum, nem 2, nem 3, não. Sabe uma coisa? Chega, quero mais não. Acontece. Muita gente fica endurecida e desiste. E com razão. Agora, por quê? Porque estavam esperando outra coisa. Então, não espere gratidão. Agora saiba que nos últimos dias, não só você ingrato, vão ser esses monte de coisas, e vai chegar uma hora que você vai ter que, sabe o que fazer? Chega. E lembre-se disso, tem um mundo inteiro de gente lá fora que precisa
de Jesus. Aí você se concentra naquela 1, 2, 3 pessoas. O diabo pode estar usando aquilo para amarrar você, tomar todo o seu tempo. É como evangelização. Eu já fiz isso, muitos de vocês fizeram. Começa a falar com alguém, você passa 3 horas falando com a pessoa. Depois de 3 horas, você fala, não quero não. E por que não falou logo, desgraçado? Porque eu tive o tempo todo, eu perdi a tarde toda, eu podia ter levado mais pessoas a Cristo. Aconteceu comigo, acontece com você. Sabe o que pode ter sido ali? O diabo usou aquela pessoa para prevenir você de falar do evangelho para outras pessoas. Agora, nós temos que ter sensibilidade ao Espírito Santo para também a pessoa olhar errado, você, já não vou falar com ele. Sabe quanto tempo demorou para eu ser levado a Cristo? 1 ano, gente. Você vê a pecinha aqui como era. 1 ano. O pastor Júlio não desistiu. 1 ano. Então eu sou o primeiro a dizer, não desista. Mas eu sou o primeiro a dizer, tem hora que você tem que desistir. Agora entenda, esse 1 ano, eu não estava recalcitrante o tempo todo. No primeiro mês talvez eu estava, mas depois eu fui abrindo, e foi muito lento, mas eu estava indo na direção certa. Quando é assim, não desista. Agora você começa a identificar esse tipo de coisa, ore por ele, para que Deus lhe dê arrependimento, para que ele conheça a verdade e se liberte, porque você não pode fazer mais nada. Então, não estou dizendo aqui, se a pessoa, sabe, não vá para... Eu, evangelizando uma vez, alguém passou por uma porta e falou assim, essa porta não, porque tinha uma placa lá dizendo que eles são católicos e felizes. Quem já viu isso nas portas? Católico e feliz. Eu nem vou. Eu falei, não, peraí. Se a pessoa não quiser Cristo, a decisão é dela. Não vai você decidir pela pessoa. Não vai você decidir que ela não quer Cristo, não. Não faça isso. A pessoa, você um dia lá, está no céu, a pessoa lá sendo condenada, falou, aquele ali foi na minha casa, mas não falou para mim. Foi a placa. Oh. Vai ver se cola essa história lá no céu. A gente ri, mas você decidiu para a pessoa, gente. Se a pessoa rejeitar Cristo, a decisão tem que ser daquela pessoa, não é você rejeitar Cristo por ela. Eu acho que a pessoa não vai aceitar Cristo. Não. Cabe a pessoa rejeitar, porque é a pessoa que vai ter que prestar contas, não você. Você vai prestar conta de ter levado ou não. E a pessoa vai prestar conta se recebeu ou não. Então entenda, não deixe que essas coisas desencorajem-nos de fazer a vontade de Deus, de andar nas obras que Deus preparou para a gente. Porque José estava na cadeia. Foi vendido como escravo, a coisa começa a ficar boa, é a força de acusar, está na cadeia, ele continuou servindo. Ele foi esquecido pelo mordomo e passou um longo tempo, ele continuou servindo Deus na cadeia. E se nós não conhecermos o nosso ministério, se nós não conhecermos as pessoas com quem a gente ministra, vai ser um problema. Muito sério. Vou terminar com esse exemplo aqui, um missionário amigo nosso, ele é missionário no Vietnã. E ele não fez um curso de treinamento transcultural. No Vietnã e em muitos países asiáticos, Coreia, Japão, China, etc., você entra na casa de alguém com um sapato, literalmente a mesma coisa que pegar o dono da casa e dar-lhe um murro no meio da cara. É pior, é uma ofensa, é um absurdo, é um absurdo. Pois bem, ele está evangelizando, aí a pessoa, quer entrar? Pois não. Primeira ofensa. Segunda ofensa, oferecer alguma coisa para ele, ele recusou. Outra ofensa, você não recusa. Você não recusa. Tinha um amigo nosso, está aposentado já, um pastor, ele não estava no ministério. Depois ele se tornou pastor por muitos anos, mas ele estava na Guerra do Vietnã como jovem, estava tentando fazer comunicação com os vilarejos do Vietnã na guerra. E ele chegou lá e esse pastor foi treinado e falou, o que oferecerem você coma. Ok. Para encurtar a história, estava lá com o chefe da aldeia, trouxeram um pote de comida e a parte mais prestigiosa era a cabeça da galinha. E ele, como um honrado
convidado recebeu aquela cabeça, com crista, olho, bico, tudo. E ele percebeu, ele falou, se eu recusar isso, todo o nosso esforço aqui de tentar trabalhar com esses vilarejos vai por água abaixo. Ele falou assim, eu agradeci em nome de Jesus, coloquei tudo na minha boca, mastiguei e mandei para baixo. Esse outro não fez isso. Ele entrou de sapato na casa do pessoal, não tomou, não sei se era comida, se era chá, bebida, não tomava chá, gostava de café, recusou o chá, alguma coisa também. Aí ele, se não me engano, ele gritou com os meninos, porque os meninos estavam falando, passou o menino, deu um berro com o menino para ele ficar quieto, outra ofensa. Que você não... Só sei que em 3, 4 coisas, ele não entendeu porque ele foi expulso daquela casa. Pois é, se a gente não conhece quem nós estamos ministrando, a gente também pode passar por coisas que vai nos desencorajar. Ele falou, o que fiz de errado? Ele não entendeu, por que eu fui expulso da casa? Por que não queriam ouvir? Esse povo não quer saber de Deus. Não, o problema não era Deus, era você. Então nós temos que conhecer o mundo. E aqui no capítulo 40 de Gênesis, Deus está mostrando um retrato de como é o mundo. O mundo é esse que precisa de nós para ministrarmos a Ele, o poder de Deus através de nós. Então, conhecendo como é o mundo, nós podemos ser ministros muito mais eficazes. Amém? Amém? E com isso vamos orar. Pai amado, obrigado. Obrigado que o Senhor nos chama. Obrigado pelo privilégio.